Olá, amigos. Vamos resolver agora as questões CESP sobre princípios orçamentários. Venham comigo, então. Questão número 1. Decorre do princípio da unidade do orçamento a vedação, a inclusão no orçamento de qualquer dispositivo de lei material que não verse sobre previsão de receitas ou autorização de despesa. É o princípio da unidade que diz que não se pode incluir dispositivo estranho à previsão de receita e fixação de despesas? Errado. É o princípio da exclusividade. Realmente, o orçamento público previsão de receitas e fixação de despesas. Mas isso é segundo o princípio da exclusividade, não o princípio da unidade. Questão 1, errada. Questão 2. Parágrafo único do artigo 20 da Lei 4.320, conforme o qual os programas especiais de trabalho, que por sua natureza não possam cumprir subordinadamente as normas gerais de execução da despesa, poderão ser custeados por dotações globais, classificadas em seus despesas de capital. Constitui uma exceção ao princípio da especificação. O princípio da especificação diz que tem que ser demonstrada a origem e aplicação dos recursos. Tem que estar demonstrado lá na lei orçamentária anual. Mas tem exceções. Uma das exceções é exatamente essa mesma, os programas especiais de trabalho, como os programas de testemunha, atividade de inteligência da BIM. São programas especiais de trabalho que, pela sua natureza, por suas características, não podem seguir o caminho normal de execução da despesa. Então, a resposta da questão 2 realmente está certa. Questão 3. De acordo com o entendimento do STF, a destinação de determinado percentual da receita de ICMS ao financiamento de programa habitacional ofende a vedação constitucional de vincular receitas de impostos a órgão, fundo ou despesa. Aqui já começa, de acordo com o STF, aí o aluno se assusta, né? Mas imagina a situação. Poderia um Estado destinar uma parte da sua receita, ICMS, né? Estou falando de Estado que é o ICMS, mas se você não soubesse, um determinado ente público poderia destinar recursos para um programa habitacional? Sim ou não? Ele não infringiria esse dispositivo constitucional? Exatamente. Ó. Por isso que está escrito aqui, a questão diz o seguinte, ó, a destinação de determinado percentual da receita ICMS ao financiamento de programa habitacional ofende, por isso que eu li de novo a questão, a vedação constitucional de vincular a receita de impostos a algo fundo ou despesa. Então está certo. Porque se a gente vai seguindo um raciocínio e não reler a questão, a gente fala, ó, não, o Estado não pode vincular. Ah, não pode? Então a questão está errada. Não, tem que entender o que está dizendo a questão. A questão diz que está errada. Ela diz que ofende. Então, se ela diz que está errada, diz que ofende, a questão está certa. Realmente ofende ao que se não vinculação. Porque a justificativa aos demais entes são permitidas as mesmas vinculações quando o que couber da Constituição Federal. A questão 3 está certa. Questão 4. De acordo com o princípio da universalidade orçamentária, cada unidade orçamentária deve possuir apenas um orçamento. De acordo com o princípio da universalidade, cada unidade orçamentária deve possuir apenas um orçamento? Não, nada a ver. Universalidade, todas as receitas e todas as despesas na LOA. E unidade é o quê? Unidade é um orçamento para cada exercício financeiro em cada ente. Então, a questão 4 está errada. Questão 5. De acordo com o princípio da unidade orçamentária, a receita e a despesa na lei orçamentária anual devem ser discriminadas de forma detalhada, não se admitindo dotações globais. De acordo com o princípio da unidade orçamentária, não, unidade orçamentária não é isso. A questão 5 está errada. Para ela estar correta, deveria ser o quê? De acordo com o princípio da especificação, ou especialização, ou discriminação, a receita e a despesa tem que estar discriminada na lei orçamentária anual, não se admitindo dotações globais como regra geral. Assim que está errada, porque não é unidade. Questão 6. De acordo com a Constituição de 88, a LOA deve compreender o orçamento fiscal, qual conterá receitas e despesas referentes a todas as entidades de administração direta e indireta, o orçamento de investimento das empresas estatais e o orçamento da Seguridade Social. Até aqui, tudo bem, é o que está lá na Constituição Federal. Este mandamento constitucional relaciona-se aos princípios da universalidade e da unidade. A questão cita aquele dispositivo constitucional que fala que a gente tem orçamento fiscal, de seguridade social e de investimento das estatais. E até reforça aqui, ó, cita o fiscal que fala, ó,
conterá receitas e despesas referentes a todas as entidades, são direta e indireta. Quando a gente traz esse dispositivo, ele pode se referir tanto à universalidade como à unidade, e é o que diz a questão número 6, resposta certa. Questão 7. No Brasil, para determinado período do ano civil, cada ente da federação deve possuir um orçamento para as receitas e um orçamento para as despesas. No Brasil, para determinado período do ano civil, ou para exercício financeiro, cada ente da federação é possuir um orçamento que vai contemplar receitas e despesas. Não é um orçamento para receitas e um orçamento para despesas. Então está errada. Isso aqui afrontaria o princípio da unidade. Questão 8. Os valores estabelecidos para a efetivação das despesas autorizadas deverão ser proporcionais aos valores previstos para a arrecadação das receitas. Essa afirmativa faz referência ao princípio orçamentário da exclusividade. Essa questão de estar proporcional não é muito adequada, não, né? A despesa tem que ser proporcional à receita. Na verdade, a despesa não pode ser superior à receita, seria o mais correto. Mas o erro mais grave mesmo da questão é que isso não é princípio da exclusividade, isso é princípio do equilíbrio. Então a resposta está errada. Questão 9. Consoante o princípio da unidade orçamentária, a lei orçamentária anual não caberá a inclusão de qualquer dispositivo diferente à previsão das receitas e fixação das despesas. É o princípio da unidade orçamentária que diz isso? Não, não é o princípio da unidade, é o princípio da exclusividade, que diz que não caberá a inclusão de qualquer dispositivo diferente à previsão das receitas e a fixação das despesas. Lembrando que temos as exceções constitucionais. Questão 9 está errada. Questão 10. O princípio orçamentário da uniformidade pode ser cumprido, ainda que dois entes federativos classifiquem uma mesma despesa de forma diferente. O princípio orçamentário da uniformidade pode ser cumprido, ainda que dois entes federativos classifiquem uma mesma despesa de forma diferente. A uniformidade é aquele que fala que um orçamento para o outro, de um ano para o outro, tem que seguir um padrão mínimo para que se mantenha a uniformidade de um ano para o outro, mas dentro do mesmo ente. Então, o princípio ele pode ser cumprido, sim, ainda que dois entes classificam a mesma despesa de forma diferente. A resposta está certa, que é o princípio está dentro do mesmo ente. Questão 11. Por previsão constitucional, a própria LOA poderá conter autorização para a contratação de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Por previsão constitucional, a própria LOA pode conter autorização para a contratação de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária? Sim, previsto no princípio orçamentário da exclusividade. Não conterá dispositivo estranho, previsão de receita e fixação de despesas, mas temos duas exceções. Autorização para créditos suplementares e para a contratação de operação de crédito, ainda que por antecipação de receita orçamentária. Questão 11 está certa. Questão 12. Apesar de os entes federados serem obrigados a elaborar um orçamento fiscal, um orçamento de investimento das despesas estatais e um orçamento da Seguridade Social, é correto afirmar que vigora no Brasil o princípio da unidade orçamentária. A questão diz que nós temos 3 orçamentos, então nós temos fiscal, investimento e Seguridade Social, que, entretanto, não diz isso. Nós sabemos que, entretanto, elas devem sofrer consolidação em uma única lei orçamentária. Então, é sim correto afirmar que vigora no Brasil o princípio da unidade orçamentária. Resposta certa. 13. Dado o princípio da exclusividade, cada ente da federação deverá ter seu próprio orçamento. Veja que quem não conhece a matéria faz todo sentido, né? Quando você fala, dado o princípio da exclusividade, dá algo único, né? Exclusivo, cada ente da federação ter seu próprio orçamento. Quem não conhece bem, não estudou corretamente, poderia errar uma questão dessa. Mas a gente sabe que o princípio que diz que cada ente da federação tem que ter seu próprio orçamento é o princípio da unidade, e não da exclusividade. Questão 13 está errada. Questão 14. De acordo com o princípio do orçamento bruto, as receitas devem constar no orçamento pelos seus totais, deduzindo-se destes somente os impostos. Questão sobre o princípio do orçamento bruto. O que diz o princípio do orçamento bruto? Receitas e despesas devem estar na LOA pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Então não se pode dizer que deduz desse somente os impostos. Questão 14 está errada. Questão 15.
Dado o princípio da totalidade, o orçamento de cada Estado deverá conter todas as receitas e despesas de seus órgãos mantidos pelo poder público. Mais uma questão que, para quem não estuda, faria todo sentido. Ó. Totalidade, então, todas as receitas e despesas. Mas você que já está antenado, já sabe que isso não é princípio da totalidade. Todas as receitas e despesas na LOA é princípio da universalidade. Totalidade é derivado do princípio da unidade, o orçamento deve ser único por ente, por exercício financeiro, mas a totalidade ele vai além, diz que são orçamentos, mais de orçamentos, que são consolidados em uma única lei orçamentária anual. Mas aqui a gente está falando do princípio da universalidade. Então, a questão 15 está errada. Pessoal, essas foram as questões sobre os princípios orçamentários. Ficou na dúvida? Vá lá no nosso material, resolva as nossas questões. Temos lá dezenas de questões sobre esse tema, que vão além até das que a gente passou, selecionou aqui para vocês comentarem, veja nosso resumo, reveja os nossos vídeos e não deixe passar esse conteúdo sem estar sabendo bem esse tema de princípios orçamentários, que é um dos mais abordados aqui no nosso conteúdo, dentro da nossa matéria. Tá certo, pessoal? Forte abraço, até o nosso próximo encontro.